o juiz segue, então, tudo que está previsto em lei. Que está previsto em lei. Diante disso, né, desses casos que a gente tem, e cada vez mais aumentando, não está na hora, então, de parar a pensar, nem é pensar, não, mudar isso? É possível para que seja efetivamente garantida a segurança e a proteção? No caso aqui, a gente está falando das mulheres? A notícia ela não é de hoje, né, Mônica? Em 2006, nós tivemos editada a Lei 11.340, e assustadoramente, desde lá nós vivenciamos picos de aumento constante. Exatamente. Em 2015, o legislador tentando trazer isso que você colocou, essa mudança, ele edita para os casos de homicídio o feminicídio, né? Se torna ali uma qualificadora explícita do homicídio. E nós não vivemos um declínio desse número. Então, mesmo a lei preconizando uma punição mais severa, esses números eles continuam aumentando exponencialmente. E algo que a gente tenta negar, mas que não é possível negar mais, é que existem crimes que eles estão atrelados a comportamentos culturais. Então, eles são incentivados, eles são fomentados por uma cultura que é posta na sociedade, né? Por que nós experimentamos violência contra a mulher? Não estou dizendo que a violência contra o homem não exista, mas por que os números assustadores são de violência contra a mulher, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado de olhar para além da lei e ver que o problema está enraizado na sociedade e que se nós não trabalharmos para mudar esse contexto, a lei ela pode preconizar punições cada vez mais severas, que nós vamos continuar experimentando um aumento no número desses crimes. Ou seja, a gente tem que envolver um país inteiro, né? E precisa, você falou de investimento. Quer dizer, investimento ali, por exemplo, de lideranças políticas para discutir isso, porque, né, a gente tem essas lideranças que deveriam discutir isso, mas não temos, infelizmente, esta vontade política. A questão não é a vontade em si. Nós temos grandes representatividades, aqui em Uberlândia também, mas a grande questão é o alcance disso tudo. Porque se isso fica no discurso, se isso não promove mudanças efetivas, a gente não vai experimentar essas mudanças, infelizmente. Eu quero reforçar o convite para você voltar, para que a gente possa falar depois a respeito dos programas que têm sido feitos no país, inclusive você me citou um do Paraná, sim, né? Para tentar diminuir essa violência, inclusive com programas que assistam a esses agressores, não é isso? Exato. Fazendo uma parte interessante, nós não justificamos o crime, né? Através da criminologia, dos estudos de criminologia, a gente não justifica o crime. A gente visa explicar, são coisas diferentes, né? Quando a gente olha para esses crimes que envolvem violência, principalmente numa relação íntima, em que você espera o cuidado, a proteção, né, o amparo, isso chama a atenção para esse comportamento. E esse programa do Paraná específico que você mencionou, que foi encabeçado por uma promotora de justiça, justamente levou em consideração isso, né? O que move esses crimes. E quando foi possível tratar a etiologia daquele comportamento, ou seja, a origem daquele comportamento, muitas das vezes problemas familiares do próprio agressor, nós conseguimos um número, não óbvio, ideal, mas conseguimos visualizar a diminuição nos casos de reincidência. Então, isso também é interessante. A gente, claro, que vai continuar falando sobre isso, é um problema de toda a sociedade, como o Vitor aqui reforçou, porque é preciso diminuir esta violência. Diminuir não, acabar com esta violência, porque são muitos filhos órfãos, né? Eu preciso muito agradecer ao Vitor Duarte, que é mestre em Direito, advogado e professor aqui com a gente no Manhã Total. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica, estou à disposição. Boa semana. Obrigada a você também.